Olá, bom dia, bem-vindo aqui no canal. Nós vamos gravar mais um vídeo hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre baixa autoestima, né? Como que você tem tido a autopercepção de você mesmo, né? Como que você tem se visto, o que que você pensa de você mesmo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre baixa autoestima. Eu vou falar um pouquinho que eu tinha isso, né? E graças ao Senhor fui curada disso. Era muito insegura, né? Para tudo eu precisava da opinião de alguém. Eu tinha muita dificuldade de perceber talentos em mim. Talvez você também esteja com essa dificuldade, né, de perceber que você tem algum talento e de que você pode ser útil, né, no sentido de que você pode fazer diferença de alguma maneira, né. Então tinha essa percepção assim, e isso tem muito a ver com a infância, né? Também tem a ver com as raízes de descendência, né? Da sua descendência, às vezes é um comportamento do seu pai ou da sua mãe que era desse jeito, né? E você acabou também tendo isso, né? Puxando, né? Que dizem, né? Ah, puxou isso aqui para o pai ou puxou isso aqui para a mãe, né? Não sei se você já ouviu isso. Então isso é meio complicado porque a insegurança ela te faz tomar decisões pelo que o outro diz para você tomar, né? Não por aquilo que você acredita que seja o melhor, que seja o certo, né? E aí a gente vai falar aqui no decorrer do vídeo exemplos, né, de pessoas que tinham concepções de si mesmas, pessoas que foram criadas, né, na base da palavra e pessoa que com certeza não foi criada à base da palavra, né, que é o exemplo de Azael, que era uma pessoa da Síria e que ele com certeza não tinha nenhum conhecimento de Deus. E um outro exemplo é de Esté, né, da rainha Esté, de que ela tinha o conhecimento de Deus e a diferença de ambos, né, do comportamento. Então vocês vão acompanhar no decorrer do vídeo, né, falando um pouquinho sobre isso e de quanto que a baixa autoestima ela pode conduzir a pessoa por caminhos muito errados, aonde as consequências vai ser para a pessoa mesmo, né? E para quem está perto dela, né, que ama ela, né? Mas é mais a pessoa mesmo que colhe, tá bom? Então vamos dar continuidade aí no vídeo. Criança, né? Tem algumas situações na nossa vida que marcam a gente, né? Eu não sei quais foram, você pode deixar aqui no comentário, né, alguma situação na sua vida. E eu não estou justificando, sabe? Assim também, às vezes a gente pode falar, eu fiz isso, fiz aquilo, porque aconteceu isso ou aquilo na minha vida, né? Quando criança, não venho falar desse sentido, né? Mas sim uma lembrança, né, que quando eu era criança eu tinha, que era um exemplo de ser comparada, né? Eu era comparada com uma outra pessoa, né? E isso me irritava demais, né? Ser comparada assim. E ao mesmo tempo me fazia olhar para mim e achar assim que eu não era merecedora, sabe? Que eu não ia conseguir o que a outra pessoa conseguia, sabe? Eu não me achava inteligente, me achava, sabe, sem ter. Eu não tinha dificuldade de aprender, sabe? Muita dificuldade, assim, de aprender algumas coisas. Eu não tinha criatividade, né? E a outra pessoa tinha, né? E aí o comportamento também, eu não tinha bons comportamentos. E aí eu era comparada com uma pessoa que tinha. E isso em mim fazia com que eu ficasse revoltada, sabe? Mais teimosa, já me chamavam de teimosa, aí que eu ficava mais teimosa ainda, né? E isso gerou em mim uma baixa autoestima, né? Para tudo eu tinha que ter a opinião de alguém. E aqui algumas pontuações do que a baixa autoestima pode causar, né, na pessoa. Ela pode causar ansiedade ou depressão, autossabotagem, né, dificuldade, fobia social, né. A pessoa que sofre com baixa autoestima tem momentos que ela quer ficar só ela, né.
baixa motivação ou insegurança, menor capacidade de enfrentar desafios. Aí tem uma parte também que fala assim de preguiça, procrastinação. É interessante falar sobre isso porque assim, se a pessoa ela tem baixa autoestima, ela também vai ter tendência a ter preguiça e não vai, assim, um exemplo, ela para ela conquistar algo, ela vai ter muita dificuldade para conquistar algo. Porque vai vir essa baixa autoestima e ela, o que acontece? Ela não progride, né? Ela não vai adiante, ela paralisa ou ela regride, né? Ela volta. Então, um exemplo, assim, ela recebeu uma crítica, né? Ela recebeu uma crítica. Aí se ela sofre com baixa autoestima, ela ainda não foi curada na alma dela, e aí ela estava iniciando um projeto e aí ela recebeu uma crítica naquele projeto. Aí o que ela faz? Ela para. Ou então ela fica com preguiça, um dia ela faz, outro dia ela não faz. E aí acaba que ela não vai tendo nenhuma conquista. E o tempo vai passando e ela não conquista, porque ela ficou desmotivada, né? Porque alguém disse algo sobre aquilo que ela estava fazendo para ela, né? E aí ela não teve motivação. E eu lembro que eu, por conta disso, eu era muito insegura, né? Muito insegura mesmo, assim. Eu me sentia mal, assim, quando eu me sentia, tipo, pequena, sabe? Assim, aquele complexo de inferioridade. Quando eu estava perto de pessoas mais inteligentes que eu, ou pessoas mais ricas, né? Assim, pessoas bem... Eu me sentia pequena, né? E, tipo, com baixa autoestima, né? E muito insegura. Um exemplo, eu era insegura para vestir uma roupa, eu era insegura para comprar algo, eu era insegura para falar algo, eu era insegura para algum projeto, sempre tinha que ter a opinião de alguém, né? E quantas vezes eu fiz algo que eu nem queria fazer, mas por causa da insegurança, alguém dizia para me fazer, eu fazia, sabe? Várias vezes. Então, eu passava por tudo isso aqui, né? E eu vou falar um pouquinho também como que a baixa autoestima, ela pode conduzir a jovem, né? Eu vou falar um pouco da menina e do menino, né? Eu falo um pouco da jovem, eu falo em relação a mim, né? O que eu fiz na minha adolescência, né? É um período, assim, que eu fiz, assim, muita besteira, sabe? E para você, assim, que quer saber mais, eu até deixei o nome do meu e-book, né, que eu fiz, falando sobre essa parte, né, de adolescência, assim, tudo que aconteceu na minha vida. Assim, não tem muitos detalhes, mas tem partes, assim, bem importantes que, se você quiser, né, ler, ela está disponível na Amazon, né. Eu não paguei revisão ainda, né. Então é algo assim bem simples, bem artesanal. Mas eu creio que mais pra frente eu vou poder fazer algo melhor pra vocês, né? Mas esse aí, ele tá bem simples mesmo, porque se eu não publicasse esse ano, eu não sei quando eu ia publicar de novo, né? Porque já faz anos, né? Como eu tô falando pra vocês, né? Que eu fazia, parava, quando foi esse ano. Graças ao Senhor eu consegui estudar, pesquisando como que publicava, né? Eu consegui publicar. Então, para você que tem interesse, né, em querer saber mais, o nome do e-book eu vou deixar, né, escrito, e você pode pesquisar. E lá fala mais, né, dessa fase da adolescência, das escolhas que eu fiz e de como que eu escolhi a prostituição, né, de como que a menina, por ela muitas vezes ter essa insegurança dela ir. Um exemplo é que falam, né, um dito popular que diz assim, Maria vai com as outras, né? A pessoa, ela vai seguindo aquilo que as pessoas perto dela, né, as amizades que ela escolhe, fazem, né? E ela não tem noção do que ela está fazendo, né? E algo assim que
também tem a ver com baixa autoestima, e tem a ver também com carência, né? Carência afetiva, né? Carência no espírito também, né? Um exemplo, né? Uma jovem, ela passa por isso, e aí um exemplo, como é que ela se envolve na prostituição, né? Que a gente ouve falar muito de como é que ela fica com um e com o outro, né? Tem muito a ver com isso, né? Não vou falar que é no geral, mas eu digo assim, tem a ver, tem perfis assim, né? A pessoa sofre de baixa autoestima, ela conhece alguém, né? Essa pessoa dá um elogio para ela, né? Trata ela bem, aí ela já se apaixona, já se ilude, se entrega, né? Naquela situação, no sentido total, né? Sexual, em todos os sentidos. E aí aquela pessoa só usou ela, né? E depois ela sofre por um desprezo. Aquela pessoa não quer mais ela porque aquela pessoa já está acostumada a fazer isso, né? Ficar com um, com o outro e deixar. E essa pessoa que sofre com baixa autoestima, com carência, ela se apegou naquela pessoa, mas aí o que que vem? Vem decepção, né? Vem uma ferida na alma, já que um relacionamento já, aquele envolvimento não deu certo. Aí o que acontece? Ela se envolve com outra pessoa, né? E acaba que assim, tem jovens, né? Tem meninos que eles se envolvem, não dá certo. Aí eles se fecham, né? Já não se envolve com ninguém. E tem outros que não. Fez comigo, eu vou fazer com outros e com outras igual, né? Então, cada um vai tendo a sua resposta nesse lado de baixa autoestima. E tem a ver também em relação à aparência, né? Eu vou falar um pouquinho também, assim, as vestimentas, né? Às vezes a menina só vai aumentar a autoestima dela, um exemplo, se ela tiver muito maquiada, né? Se ela tiver com uma roupa nova, né? Com acessórios novos, isso aí tem meninas que a gente percebe que se ilude com isso e que aumenta a autoestima, né? Ou seja, ela se apegou nisso. Só que sempre eu pergunto aqui, e se não existir mais isso? Em que a pessoa vai se apegar? E aí é que entra o tratamento espiritual, né? Que vai ter momentos na vida em que você não vai ter isso, ou não vai ter ninguém para te dar uma palavra positiva, para te ajudar na tua insegurança. Não vai ter uma pessoa, e aí? Se você não tem a sua fé, né? Se você não tem uma fé aplicada no que Jesus te diz, no que Jesus fez por você, né? No que Jesus fez por essa pessoa que você também pode conhecer, que sofre disso, ela pode cair numa depressão ou num mar de ansiedade, justamente porque o espírito dela, né? O espírito dela está fraco, porque ela se baseou em coisas carnais, em coisas terrenas. Ela se apegou nisso, e isso é passageiro, né? Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, eu falo de mim, né? Por muito tempo eu fui assim, tive esse comportamento, tive esses pensamentos, né? Eu me autocriticava demais, né? Que a gente fala de maldizer, né? Eu era muito crítica, assim, comigo, me maldizia demais, sabe? E assim, Jesus, ele tem me tratado muito, né? Assim, eu digo até para fazer um vídeo aqui, né? Se a pessoa ela é insegura, ela não consegue, ela não vai tentar fazer um vídeo aqui. Porque ela vai vir isso, né? A travação, vai vir, né? A falta de motivação, o medo, né? E ela vai ter muita dificuldade, né? E eu digo assim que eu tô aqui e fazendo esse vídeo aqui, mas foi um tratamento na minha alma, né? Então, você aprender a falar bem para você, né? Você olhar para você e dizer, eu sou precioso, né, para Deus. Eu sou, né, Jesus, ele se entregou por mim, então você já começa a mudar
a sua percepção de você mesmo, né? Aí quando você olha, Jesus ele vai te iluminando e você já vai percebendo que você tem algum talento, né? Que antes você não enxergava. Eu era uma pessoa assim que eu não enxergava, porque eu tinha talento nenhum, né? Eu achava assim, não tenho talento nenhum, né? E devido eu ser comparada, e também tem a questão dos traços de comportamentos do pai, da mãe, né? De gerações que tá no sangue também, né? Aí um exemplo, se você é filho de mãe solteira, né, que nem eu fui, você não sabe o comportamento do teu pai, né? Pode ser que ele também tenha essas inseguranças, né? Mas você não conviveu com ele, aí você não sabe, né? E você tem também esse tipo de comportamento, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a baixa autoestima, de quanto que a baixa autoestima ela pode conduzir um jovem, né, para uma prostituição ou para as drogas, porque a pessoa ela não tem identidade, ela não tem opinião própria, ou ela não tem uma base espiritual, que é a palavra de Deus, né? Ela não tem princípios, ela não tem valores, né? E aí ela vai na corda, né, do que está perto dela, das amizades ali, né? Que eu digo que não são amizades. Teu amigo é o teu amigo que conduz para perto de Deus, né? Quem não faz isso não é teu amigo, né? Mas acontece muito, né? Ela é um exemplo, ela anda, né, com jovens que mostram todo o corpo, né, com mini roupas, ela também vai mostrar. Mesmo que ela não saiba o que ela está fazendo ali, mas ela vai ser influenciada, né? Um jovem anda com algum conhecido, né, alguém que use droga, que beba, quando ele vê já está bebendo, já está usando, já está fumando também, né? Então a baixa autoestima, ela leva muito também para esse caminho ruim, né? E eu trouxe um exemplo aqui na palavra do Senhor que eu fiquei refletindo muito sobre esse exemplo, que é de um homem chamado Azael, que diz assim aqui na palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 8, versículo 10, né? Vou ler aqui uma parte. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então aqui Azael, ele recebe uma revelação, né? O profeta Eliseu fala para ele, né, as atitudes que ele teria, mas eu achei assim muito forte assim essa parte que ele fala dele mesmo. Então a autopercepção, né? Qual percepção você tem de você mesmo? E olha aqui o que Azael diz: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Então ele já falava que ele era o quê? Um cão, né? Ele já, essa era a visão que ele tinha dele, né? Ele tinha uma visão dessa forma dele. E quando ele recebeu a revelação, ele foi lá, né? Aí diz assim que no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. Então aqui ele fez a maldade, né? Aqui. Então, porque ele sempre já tinha essa visão dele mesmo, né? De que ele era maldoso, né? E ele fez isso.
Mas eu acho assim que depende muito assim, da visão, né? E de tudo que... E aí a gente vai trazer aqui exemplos da palavra de Deus, né? A gente vai trazer exemplo de Esther, né? Da rainha Esther, que ela tinha, assim, algo de... para ela ter baixa autoestima, né? Ela era criada pelo tio dela, né? Então ela poderia ter carência, ela poderia ter baixa autoestima, né? Mas ela era uma mulher o que forte, uma mulher que tinha princípios. E o que sustenta, o que foi a base, né, da rainha Esther? A fé dela em Deus, né? A fé dela que o tio dela, né, instrumento de Deus ali, passou para ela, né? E ela, né, foi, né, então, como está na palavra de Deus, né, uma rainha que ajudou o seu povo, né? Então, tem esses dois exemplos, né, de que a visão da pessoa, como é a visão da pessoa sobre ela mesma, né? Então, eu trouxe essa visão da rainha Esther e eu trouxe essa visão de Azael, né? A visão que ele tinha dele mesmo, né? E eu lembro, assim, de uma vez, quando eu tinha uns vizinhos, assim, próximo de mim, eu lembro que sempre chamavam para um garotinho lá, né, que ele era carniça, né? E às vezes a gente ouve, assim, palavras, né, de maldição lançadas sobre a pessoa. E às vezes, não, é só uma brincadeira, né, falar para a pessoa assim. Mas isso vai deixando a pessoa com baixa autoestima, né? Aí ela tem duas escolhas, né? Ela acredita naquilo ali ou ela busca em Deus, né? Botar fé e procurar em Deus ter uma outra visão sobre si, né? Então, a, a minha alma, ela foi curada a partir do momento que Jesus trouxe para mim uma outra visão sobre mim mesmo, né? E é assim, eu creio que Ele também vai fazer na sua vida. Se você buscar, né? Se você buscar um tratamento espiritual, se você buscar Ele, assim você vai ter também uma nova, né, concepção de si mesmo, uma autopercepção totalmente diferenciada do que você tem de você agora, né? Tá bom? Então, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um bom final de semana, né, para nós, tá? Até o próximo.